teatro de rua, 10 anos de estrada, 10 anos de resistência. O que é isso? A impressão que eu tenho é que o nosso trabalho, ou o nosso ato de existir, enquanto pessoa, enquanto subjetividade, singularidade, enquanto grupo de teatro, ele é em si hoje
o mais importante gesto de resistência que a gente pode ter ao mundo que está posto. Ele tem diversos buracos onde uns entram, saem, passam, chegam, uns ficam mais tempo, outros estão de passagem. Uma característica fundamental dos tempos atuais é justamente se apagar a ideia de universalidade das coisas. Então se apaga, por exemplo, a ideia de coletividade, a ideia de bem público, de bem comum, e a ideia do que é universal, porque o que é universal é bem público. Mas eu acho que tem uma coisa também que une isso tudo, e que não é só o fato de estar na rua, porque a gente vê muito grupo na rua fazendo coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo, né? O que eu acho que a gente tem em comum é essa vontade de comunicar, essa vontade de trocar com as pessoas que estão na rua. O movimento de arte de rua de São Paulo, ele é totalmente aberto, ele não tem uma liderança, ele não tem diretoria, ele não tem estatuto, mas ele tem muito amor, ele tem muita irmandade, ele tem muito coração, solidariedade. É outra coisa, o sangue está pulsando, o desejo de fazer alguma coisa artística, mas não apenas pelo teatro. O teatro para nós não é o fim, é a forma de colaborar na transformação da sociedade brasileira.
O que é o riso festivo? O riso festivo é aquele que você rir com o outro. E você se propõe a rir com o outro quando você se propõe a rir de si próprio. Então é um convite para o outro rir do seu ridículo, do seu grotesco, e automaticamente você dar liberdade para ele rir de você, e ele automaticamente vai permitir que você ria dele também, e vocês irão rir juntos. Portanto, é a festa, é o carnaval, é o que está posto na rua.
Foi 500 reais! Fui! Comprar! Comprei! Pagar! Paguei! E diz quanto foi, safado! Olha que bonito! Olha só! Olha o disfarce! Diz quanto Foi 500 reais! Comprei! Paguei! Bom dia, primeiramente eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu infelizmente não consegui pegar o espetáculo todo, né? Mas o pouco que eu peguei eu gostei muito. E eu queria saber de vocês, atores, como foi essa experiência diária, essa troca com o público de rua, para cada um de vocês? Porque eu imagino que cada dia há uma situação, é um público diferente. Então eu queria saber de cada um de vocês, como que vocês lidaram com isso? Acho que a gente foi desenvolvendo uma maneira de fazer que a gente, quando alguém se joga junto com a gente na roda, a gente tenta jogar com a pessoa. É que muitas vezes, como hoje, por exemplo, o cara não estava afim. O cara era um cara surdo. Você jogava e ele estava lá, era uma imposição dele, entendeu? Ele não devolvia. Mas ele já teve peças que o cara entendeu o texto e criou um texto que entrava, virou um personagem. Eu particularmente não gosto. Sou sincero, eu não gosto. Depende, né? Se for bom, eu gosto. Eu não gosto, eu piso no pé, eu busco, eu olho feio. É mentira dele. Que mentira, é verdade. Quando tem esse cara que mora na rua, a gente brinca, né? Essa coisa que o espetáculo só está completo quando tem o bêbado, o cachorro ou a criança. E eu lembro que quando a turma apresentou em Osasco, teve os três no espetáculo deles, não sei se o cara lembra disso. Cara, é legal, é verdade isso. Porra, mas o cara não está morando na rua porque o cara escolheu, não é uma opção de vida, né? E se eu estou indo para a rua, se eu estou escolhendo a rua como meu espaço de atuação, e se a rua que existe não é a rua que eu gostaria, mas é a rua que historicamente se construiu, socialmente se construiu, essas contradições, elas estão postas lá. E como que eu transformo isso também em um elemento que faça parte do nosso espetáculo? Quando eu vejo um rapaz que estava lá hoje, que interferiu pra cacete, é óbvio, a gente não vai achar que é lindo, bacana, não é bacana. Mas assim, cara, quantas vezes esse cara deve ter tido a chance de estar no centro das atenções da rua? Esses caras são invisíveis. Então isso... Eu acho que é um aprendizado, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo a lidar com isso e
e não deixar nunca o jogo cair, né? Nunca quebrar o jogo com a plateia. Que país é esse? Isso, meu velho! Eu acho que tem uma questão que nós na rua temos que discutir, é a questão artística mesmo. O que tu leva para a rua enquanto arte? O que tu está levando, contribuindo artisticamente? Às vezes eu tenho a impressão que existe um feitiço pela arte, né? Ah, eu faço arte, né? Eu realmente não acredito que exista uma diferença, uma ruptura, ou que não possa existir uma relação dialética entre ser sim panfletário e ser sim artístico. Primeira coisa que eu questiono, eu vou lidar com o público. Então, como eu vou levar isso? Como eu vou fazer isso para que isso seja diferente? Porque teatro é diferente. O pastor que prega na rua, ele está lá doutrinando. Ele está lá para pregar um verbo, uma história e querer converter as pessoas. Agora é diferente transformar as pessoas a partir de mexer com a sensibilidade dela. E para isso eu tenho que ter uma dedicação de pesquisa, que é leitura, que é ensaio constante,
é ir para a rua constantemente, é pesquisar como eu vou lidar com essa questão política, para não ser mais um reprodutor de ideias, né? E não brincar com a cabeça do público também. Sem discutir meritocracia, de ser bom ou ruim, gosto particular. Mas, quando eu faço a militância, é importante, é que a militância está na opção que você faz artística, né? Que você escolhe como visão de mundo que você vai transformar em arte. Isso. Como isso chega às pessoas, que não adianta ter tudo o anterior, e aí você faz uma coisa esquizofrênica. Faz, e aí a pessoa, você acha que faz, não chega, e aí a pessoa, você entende o que eu estou falando? E aí tem uma dimensão da rua que eu acho que tem a ver com tudo isso que você falou, que a rua, de alguma forma, ela é um espaço atemporal, porque a essência do que nela acontece e das relações que nela se processam, e que inclui aí a arte, ela vem de tempos, desde das cidades antigas, e a gente encontra o mesmo cenário hoje, né? A rua é mesmo esse espaço de encontro e desencontro, um espaço de estranhamento. É um espaço de exclusão também, é um espaço que coloca, tá aí essas zonas de craqueiro, a zona do meretrício, a área não sei do que, a rua ela é compartimentada também. Por ser compartimentada, é necessário decodificar essa rua. E isso é um trabalho de militância ir para um lugar que está decodificado também.
E aí um outro questionamento em cima disso, que é se a arte pública que a gente pensa cabe nesse Estado. E aí surgiu a questão dos editais de novo, se a gente vai ficar sempre pautando pelos editais e como é que a gente pensa num outro modelo que não seja edital. Primeiro, em relação ao edital, eu acho que de alguma maneira a gente precisava, como força do Estado, eu acho que a gente está perdendo o pé e a mão. Acho que a gente nunca viveu um momento tão desarticulado como a gente está vivendo agora. Nunca. Faz 15 anos que eu estou militando na área do teatro assim, e eu acho que agora é um momento... Eu estou vendo assim, em muitos lugares a gente fazer uma briga para estruturar um conselho. A gente não precisa brigar por isso, gente. Porque isso aí é uma norma do Sistema Nacional de Cultura. O Estado se organizou e a gente vai ter que disputar agora a forma. A gente não vai disputar o porquê da existência. Então a gente perdeu já. Então agora a gente vai disputar com aqueles que estão ameaçando a gente de morte. A gente já sabe que a gente está vivendo de edital, a gente já sabe que esses editais estão sobrevivendo, a gente já sabe que a gente está no estado de calamidade, a gente já sabe que a Secretaria do Estado da Cultura terceirizou até quem abre a fechadura dos espaços, a gente já sabe tudo isso, né? Só que a gente está perdido na questão da pauta. Essa política que já existe há muito tempo, que é a política dos editais, que é a política do apadrinhamento, que é a política de gabinete, que é a política do pires na mão, ela já existe desde antes da gente começar a fazer, vou falar do movimento Teatro de Rua, esse movimento aqui. Então, e o que eu percebo que o que nós fazemos não se enquadra nessa política. E aí eu acho que agora a gente tem a oportunidade de discutir tudo isso que já vem, que já está aí. Como o Fábio falou, nós já perdemos, porque veio de cima para baixo. E já está pensado e vai ser assim. O que a gente não pode é cair na armadilha de começar a discutir essa política pública e querer policiar os nossos companheiros. Sabe, você não pode ganhar mais, você também não, você também não. Que assim, é triste saber que você é um pelego que está sendo pautado por edital. Então, caralho, mas será que é só isso, né? A nossa farsa, que é um puto no espetáculo que a gente gosta muito. Enfim, né? Toda essa discussão que permeia, que nos permeia, que nós também estamos... Mas o triste é, quais são os outros caminhos, então, né? E quando eu comecei a fazer teatro em Barretos, em 1315, era um teatro em escola, que a gente fazia teatro em escola, né? E investia muito, a gente fazia um teatrinho dos mais bobo possível que podia ser, ia para as escolas, isso nos fortalecia, enfim, acabou não virando, acabei que teve o Rosa dos Ventos, que a gente teve essa ajuda da universidade, depois o financiamento do governo, e a gente está produzindo uma arte que eu gosto pra caralho, entendeu? E aí, qual será essa outra possibilidade que nós vamos ter, além já dessa doação imensa que você vê de todos nós aqui? A gente tem como objeto de estudo, a gente estudar mesmo, né? Autonomia enquanto uma meta. Pensar a sustentabilidade extra-editais, né? Não é, não, então vamos, não precisamos, não, a gente precisa e vamos continuar dialogando com essas políticas, vamos continuar, né, nas linhas de atuação que já existem, né? Pelas leis, pelos fomentos, enfim, para esse recurso chegar onde tem que chegar, mesmo nesse formato, licitação 866, né? Esse padrão que na verdade, ele existe nesse formato para que a gente não exista. Isso é muito claro, que a política dos editais, elas têm um formato não para fomentar os grupos, é para desintegrar, é para desagregar, é para subjugar o nosso trabalho. Então a gente tem que ter isso muito claro, assim, como que essa política funciona, como nós funcionamos, como nós queremos funcionar. E ter autonomia como objeto de estudo, de buscar referências. Não devemos nos enganar com relação a isso que ele fala, as políticas públicas são manobradas, tanto que tudo que existe de políticas públicas, aí a sociedade civil participou e foi modificada ao longo dessa... Então, o nosso trabalho, nossos cérebros, nossos neurônios foram colocados, empenhados nesse campo e foi modificado. Mas...
mesmo pequenos avanços, e mesmo sendo distorcidos, ainda é o campo, ainda é no estado em que a gente tem que disputar a questão material, a questão de financiamento que vai possibilitar o amadurecimento e o aprofundamento dessa linguagem que você quer discutir. É necessário que, então, dentro do mínimo, a gente peça o máximo. Porque o que o Estado faz é dar o mínimo do mínimo para a gente se sucatear, para a gente brigar. E aí, quando o governo do Estado lança, né, como paliativo o PROAC, para não dar os 100 milhões lá para o fundo, quase que instaura assim, ó, meu grupo, quer dizer, meu grupo que eu estou falando, qualquer grupo, eu posso lá, me cadastro, me coloco no edital, consigo a verba e fico quieto no meu canto. De uma certa forma, era isso que o governo queria mesmo, que cada um ficasse feliz de ser contemplado no edital. Agora, quando tem essa reunião para falar assim, não é isso que a gente quer nós queremos outras coisas, né? Políticas públicas que vai além do edital, né? Daí a organização, primeiro que ela ganha mais força, e depois que a gente não está pensando só em ser contemplado no edital. Então acho que a gente tem sim uma luta reformista, ou seja, o MTR mesmo, quando foram lá no PROAC pedir 100 milhões, que a gente achou meio ridículo, porque a gente sabia que não ia conseguir esses 100 milhões, tanto que não conseguiu, a gente sabe que essa luta de gabinete não vai funcionar, só que a gente não abre mão dos princípios. Então, assim, se a gente quer pensar em política pública, vamos falar de fundo estadual. Então, acho que um exemplo bom disso é o Procultura. Teve um momento da nossa categoria que a gente teve que escolher, apoiamos ou não apoiamos o Procultura. Isso foi federal. Uma parte da nossa categoria quis apoiar o Procultura numa luta reformista, achando que o Prêmio Teatro Brasileiro lá dentro poderia nos salvar de alguma forma. Outra parte da categoria mais radical falou, não, a gente é a favor da luta reformista também, mas a gente não vende a nossa alma para isso. A gente não vai assinar embaixo de um projeto que é igual a Rouanet, de um projeto que está sendo completamente a favor dos empresários desse país, só porque lá dentro vai ter um asterisco Prêmio Teatro Brasileiro. Então, assim, essa migalha está custando muito para a gente. Então, acho que atuar é o tempo todo estar nessa relação. Que migalha é essa? Agora a migalha é o Prêmio Teatro Brasileiro. O que isso nos custa? Nos custa um apoio histórico a uma lei de renúncia fiscal que a gente sempre foi contra. Não, aqui a gente não pisa, essa migalha é pouco demais. O PROAC 100 milhões. Poxa, vamos ver, de repente é uma migalha que vai ajudar, vai estruturar, e a gente também não está falando contra. É edital, é comissão, vamos lá, mas não é a nossa luta.
A arte é pública. É interessante porque a partir da década de 70 o Estado ganha uma figura muito forte de uma espécie de mediador, de gestor mesmo, né? O Estado virou uma empresa com todos os termos que se pode falar de empresa. Só que o que ele negocia é justamente o que está no banner ali, né? O espaço público. Quando o nosso prefeito sai daqui e vai até Hannover, na Alemanha, ele vai para vender a cidade. A cidade vira uma mercadoria. E tudo que está nela, portanto, se não se encaixa ou não se enquadra dentro dessa mercadoria, deve ser varrido, deve ser colocado para baixo do tapete. Porque também tem no teatro de rua um debate implícito e que deve se tornar explícito, que é o do direito à cidade. Que assim, as ruas, quando a gente fala de teatro de rua agora, no século XXI, a gente está falando mesmo de teatro de rua que a gente falava no meio do século XX. As ruas mudaram seus significados, seus objetivos, seus formatos. Então, existe uma tensão aí. O teatro de rua pensa o espectador, pensa o ator, só que está, digamos que, sendo obrigado a pensar o Estado, a pensar o capital, a pensar as apropriações que a gente tanto vê com parlendas, né? Com, enfim, vários lugares que a gente conhece que já nem dá mais para falar que houve ou não houve desapropriação, né? A galera vive uma vida de desapropriação mesmo, né? Na medida em que você enobrece, a palavra gentrification não tem muito uma tradução, mas seria mais próximo, enobrecimento de uma área, você melhora aquela área para que determinadas pessoas ocupem, determinadas pessoas dentro de um padrão de consumo, e vai ser vendido para fora do país também para um determinado grupo de pessoas que possam pagar esse preço. A década de 30 para o Brasil é um momento de industrialização. De vários problemas que se acontecem por aí, São Paulo é tida no meio desse processo aí como a locomotiva, né? Como o propulsor que joga o país, que joga o Brasil para o meio do mercado mundial da indústria. Hoje a gente está num outro momento da técnica, num outro momento do capitalismo, principalmente pós-década de 70. O que é fazer teatro de rua, ou teatro como um todo, nesse momento, né? Nesse momento do que a gente pode chamar de auge do capitalismo financeiro e dessa técnica que a todo momento nos segue e tudo mais. A cidade hoje ela se torna um espaço que a luta tem várias feições, que é a questão da identidade, que é a questão do uso do espaço público, que é a questão de gênero, que é a questão de etnia, e que todas elas passam pelas ruas. Falou de uso, então, de uma cidade, é que de fato as pessoas possam ter acesso a tudo que uma cidade tem, portanto ela congrega no mesmo espaço para que essa diversidade de pessoas possam ter acesso a essas coisas.
O trabalho do ator do teatro de rua não tem preço. Teatro de rua é arte pública. Teatro de rua não produz mercadoria. Estar na rua é fazer um enfrentamento dessa mercadoria. Então acho que uma coisa que nos une muito e que talvez seja uma coisa comum é essa vontade, esse desejo de fazer, de estar na rua, de apresentar, e esse modo nosso de trabalhar muito coletivo. Eu encontrei um registro que eu fiz, eu tinha o hábito de escrever o que a gente fazia. E eu encontrei esse registro e é muito interessante ver a evolução. E hoje esse debate está saindo do coração do olho de todo mundo. Mas eu fico pensando, nossa, como não era assim, né? Mas o que eu queria falar do começo é que nós fomos muito provocados. Quando não tinha o MPR, não tinha nenhum... que os grupos de teatro de São Paulo estavam muito espalhados, cada um no seu canto, achando que o seu fazer artístico era o mais importante, decidiram se juntar e integrar a coisa. Quando, aqui em São Paulo, quando a gente começou com a ação Se Essa Rua Fosse Minha, que as praças eram proibidas, eu lembro que teve uma reunião na cooperativa que estava eu e o Marcos e o Celso Frates, que estava lá falando um monte de coisa, e a gente levantou a questão do uso da praça. Ele olhou pra gente, assim, o balão dele era: quem são vocês? Né? Não dirijam a palavra a mim porque vocês não são importantes. E a gente falando da questão da praça, e ele falou assim: ah, ocupa, invade. Tipo assim, vocês não têm coragem de invadir? Aí surgiu a overdose e eu estava lendo lá os apoios que a gente tinha. Então a secretaria apoiava com a liberação da taxa. E a gente punha o logo da secretaria porque a gente não precisava pagar R$70. Aí tinha a vereadora Tita Dias, que apoiava com material gráfico, que no começo foi uma Xerox. Né? O Vicente Cândido deu R$300 para a overdose para fazer um camarim de frutas. Né? Então eram esses os apoios que a gente tinha. E teve não sei se todo mundo lembra, nós fizemos uma temporada de teatro de rua. Onde foi? Na Patriarca. E depois a gente vinha pra cá, pra Olido,
na vitrine. Era ali esse mesmo espaço, só que era ali... Como que chamava? Vitrine, né? E aí a secretaria ficou de dar uma verba. E a gente estava lá no meu registro assim, que o movimento tinha decidido participar, fazer essa temporada e aceitar o apoio da secretaria, não pela verba que a secretaria daria, mas pelo nosso bom relacionamento, pela liberação da taxa, pelas conquistas futuras, pelos projetos futuros. E só que no meio do caminho eles não deram a verba. E é muito interessante a gente pegar o começo da história e muitas provocações. Onde a gente ia, que a gente falava que fazia teatro de rua, torciam o nariz pra gente, criticavam os nossos trabalhos, e acho que dessa forma o MTR foi se constituindo